continuando a nossa saga, né, de vídeos dos times europeus contra os brasileiros no Mundial, né? Agora nós vamos na disputa que eu acredito que para mim seja mais equilibrada, né? Onde temos o Flamengo e o Chelsea. Aí nós vamos começar pelo gol, né? Onde nós temos o Rossi, goleiro do Flamengo, que há muito tempo já é titular, contra o Robert Sanches, que é um goleiro muito contestado, né, no time do Chelsea. E para você, André, qual dos dois? O argentino leva vantagem tanto pelo jogo com os pés quanto pelo jogo mental. Vou de Rossi. O de Rossi também é o melhor goleiro do futebol brasileiro, na minha opinião. Se não for o melhor, mas um dos melhores. Tem sido dos grandes destaques do Flamengo nas últimas partidas. Enquanto o Robert Sanches, nem a própria torcida do Chelsea não gosta dele. Então, Rossi. Meu voto é Rossi também. Como eu falei, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. E o Sanches é muito contestado, até o Chelsea está querendo contratar um goleiro, estava querendo amanhã, não conseguiu para vir para o Mundial, mas Rossi. Certo, então 1x0 para o Flamengo, né? Começando a disputa. Agora nós vamos para o lateral direito, que no caso do Flamengo é o Wesley, que desde a chegada do Felipe Luiz, né, ele é o titular da posição, e também vem se destacando, né? Tanto que até foi convocado para a seleção brasileira, apesar de que nos últimos jogos tem deixado a desejar um pouquinho, até pegou ali um banquinho pro Varela, né? Enquanto o Chelsea tem o Reece James, que é um jogador que é o titular da posição, mas que por muito tempo não jogou por causa de várias lesões, né, que ele sofreu. E pra tu, qual dos dois é melhor? Meu voto é James, pela experiência, jogador e campeão de Champions, hoje capitão do Chelsea. E Wesley não sabe nem ser titular no Flamengo, está aquela disputa junto com o Varela ali, então como está tendo essa contestação na titularidade dele ainda, né? Então o James que é mais seguro. Meu voto também vai no Reece James. Eu acho que o Wesley, depois que foi para a seleção brasileira, para a CBF, como acontece com muitos outros jogadores, voltou destreinado, já não vive o seu melhor momento no Flamengo. Acho que nem na cabeça do treinador, não sei se ele é titular ainda. E pela regularidade, eu vou do Reece James. O Wesley, eu acho defensivamente achei muito bom. Ofensivamente ele falha muito. O cruzamento dele é muito ruim, tem que melhorar muito. Apesar de dar muita profundidade, né? Ele força muito a defesa a se preocupar com ele. Mas eu vou de James e sabendo que o Wesley pode melhorar muito ainda. Muito potencial. Cabeça de caixa d'água. Então, 1x1, né, na disputa, né? Com a vitória do James. Agora nós vamos para a zaga do lado direito. Hoje no Flamengo nós temos o Léo Ortiz, que para muitos é um dos melhores zagueiros do Brasil, sinal da América do Sul. É titular incontestável para o Felipe Luiz. E no Chelsea nós temos o Tosinho, que é o zagueiro recém-chegado do Fulham, que tem atuado muito bem, né, com a camisa do Chelsea. E para tu, qual dos dois? Meu voto é Léo Ortiz. O Tosinho chegou agora aí, tudo está jogando bem, mas o Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Está tendo vaga na seleção, né, sendo convocado direto. Então, meu voto é nele. Camisa 10 da zaga, né? O Léo Ortiz, na minha opinião, melhor zagueiro do futebol sul-americano e top 5 zagueiro do mundo. O clubismo realmente fala mais alto no meu coração. Mas ele é um excelente zagueiro, está tendo um excelente momento, e o outro seria bom. Vou de Léo Ortiz também. Eu acho que ele encaixa muito bem no time do Felipe. Enfim, vou de Léo Ortiz, eu acho muito passe, facilita muito no ataque, e a defesa é um destaque desse time do Flamengo, e ele é o melhor dessa defesa. Então, na disputa, né, o Flamengo volta na liderança com um placar de 2x1. E agora na zaga esquerda nós temos o Léo Pereira, né, da equipe do Flamengo. Ele é titular já tem bastante tempo, ele foi titular inclusive até no último
último título do Flamengo da Libertadores. E o Chelsea nós temos um zagueiro aí que está crescendo bastante, que é o Cole, né? Até na seleção ele tem sido convocado. E para tu, André, qual dos dois? Vou de Cole, apesar de achar que é muito disputado. O Léo Pereira tem um diferencial que é entregar gols e poucos zagueiros entregam gols hoje. Mas esse menino aí é muito novo e muito bom e já está na seleção, enfim. Não vai dar pro isso. Quem é Cole? Pra mim é o trepa-trepa. Regularidade muito grande que ele tem tido desde 2022 pra cá. Tem sido sempre um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. E o Cole eu acompanhei um pouco no começo da carreira dele, se destacou muito no Brighton. Teve uma dificuldade ali quando começou no Chelsea, agora parece que se firmou, mas eu vou de Léo Pereira, do Carolina. Eu vou de Cole, zagueiro de seleção inglesa, né, e tudo. O Léo Pereira é muito bom jogador no futebol brasileiro e não teve vaga ainda na seleção, eu acho que não vai ter, mas é bom jogador. E devido ao Cole, igual o André falou, é jogador da seleção inglesa, que está sendo colocado constantemente e está indo muito bem agora no Chelsea. Então, com a vitória do Cole, o placar voltou a ficar empatado, 2-2. E agora nós vamos para a disputa do lateral esquerdo, né, que é o caso do Flamengo, Alexandre. Lateral esquerdo que desde que chegou, ocupou a posição e não saiu mais, vem jogando muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E na equipe do Chelsea tem o Cucurella, que para muitos é fraco, né, ele está achado de ser um jogador mais ou menos. Mas tanto no Chelsea quanto na seleção da Espanha, vem jogado bem, não compromete e atua muito bem. E para tu, Eduardo, qual dos dois? Eu não sou muito fã do Cucurella, não. Acho um jogador mediano e tudo, apesar de estar sendo titular, né, na seleção e tudo. Desbancando o Grimaldo na seleção da Espanha, que é bom lateral. Está numa função nova aí, né, jogando na lateral e mais por dentro também, um lateral criativo. Mas eu vou de Alexandre, né? O Alexandre chegou no futebol brasileiro e está sobrando. Muita gente acha que não botava muita fé nele, porque ele jogava na Europa e tudo, e a galera não costuma acompanhar tanto os jogadores assim da Europa. Mas quando chega no futebol brasileiro, dá o devido valor, né? Que ele está sendo colocado para a seleção e tudo, se destacando. Então, Alexandre. Acho que o que aconteceu com o Alexandre acontece com vários outros jogadores, a gente estava até falando sobre isso antes, né? Felipe Luiz, Rafinha, Danilo, o próprio Alexandre, às vezes não tinham o devido valor quando estava no futebol europeu, quando chega no futebol brasileiro sobra aqui, aí conquista a torcida. Eu acho que o Alexandre vai ter o meu voto. O Cucurella tem jogado muito bem, né? Está jogando ali uma função diferente no Chelsea, mas o Alexandre tem um nível de regularidade muito grande, chegou no Flamengo numa ocasião de lesão do Vinha e se firmou. E é titular da posição, é titular da seleção hoje, então eu voltei com ele. Vou de Alexandre, lateral completo. O Cucurella eu achei bom, mas o Alexandre é muito completo, ataca bem, defende bem, faz o meio. Fisicamente ele é muito forte, muito forte. Gostei muito disso. Exatamente. Então, com a vitória do Alexandre, o Flamengo voltou para a liderança do placar com 3-2. Agora nós vamos para a disputa do primeiro volante, né, que no caso do Chelsea é o campeão do mundo, o Enzo Fernandes, que foi um dos pioneiros, né, desse novo projeto do Chelsea, do Todd Boehly, que é o novo comprador do Chelsea, né, e tem sido até capitão da equipe do Chelsea, um dos pilares. E o Flamengo tem um jogador que é bastante querido pela torcida, que é o Pulgar, né, o chileno Pulgar. E desde que chegou no Flamengo, começou sendo banco, né, em 2022, mas desde que virou titular, nunca mais saiu. E pra tu, André, qual dos dois é melhor? Acho que até tem certa disputa, mas o Enzo é melhor. O Pulgar ele funciona muito bem no time do Felipe. E acho até que o auge do Pulgar é esse. O que deixa a disputa melhor é esse momento do Pulgar ser muito bom. Mas eu acho que o Enzo joga mais ainda. Bom dia, Enzo. Eu acho que é uma briga muito boa. O Pulgar, para mim, ele é um alto nível da posição dele, né, elite.
joga muito, é um diferencial desse time do Flamengo, que sente muita falta dele quando ele não tá. Mas não tem como, né? O Enzo Fernandes é um pilar não só do Chelsea, mas também da seleção argentina, campeão do mundo, joga bem em todas as posições ali no meio de campo que coloca ele. Hoje ele está em outro patamar, não vou de Enzo Fernandes, mas tem muita briga. O Pulgar para mim é alto nível. Eu já discordo dos meus amigos, né? Para mim não tem disputa, é pouco tempo. O Enzo Fernandes é muito acima, é jogador top mundial, jogador campeão de Copa do Mundo. Fez uma temporada muito boa aí no Chelsea. E o Pulgar é bom jogador, mas nível futebol brasileiro, né? Então, para mim não tem comparação. Com a vitória do Enzo Fernandes, o placar volta a ficar empatado. Agora voltando na disputa, né? Começamos com o segundo volante. O Flamengo agora teve o estreante Jorginho, né? Que joga muito, campeão de Euro, campeão de Champions, pelo Chelsea. E no Chelsea temos o Caicedo, que é um meio equatoriano, né? Que vem jogando bem, teve início muito ruim no Chelsea, mas agora se firmou e até contra a seleção brasileira vem jogando bem. E pra você, André, qual dos dois? Vou te falar que o Jorginho já jogou mais que o Caicedo. Muito craque. Já foi top 3 do bola de ouro. Mas o Caicedo ele é um dos melhores jogadores de uma das melhores gerações do Equador. E eu vou de Caicedo, porque ele ainda tende a melhorar. Ele é muito novo e vou de Caicedo. Eu também vou de Caicedo, porque eu acho que ele é o pilar da seleção equatoriana, né? O grande nome da seleção equatoriana, e no Chelsea se encontrou, né, depois de um começo ali meio abaixo. Ele também se tornou um dos pilares do time. O Jorginho chegou muito bem no Flamengo, né? A torcida já está apaixonada e eu acho que ele não sai mais do time titular. Mas o momento é o Caicedo. O Caicedo tem sido um dos melhores meio-campistas do futebol mundial. Eu vou com o Caicedo. Espero que caia cedo mesmo nesse mundial. Pelo momento é o Caicedo mesmo, não tem como. O jogador da seleção equatoriana está fazendo boas partidas pelo Chelsea, pela seleção. O Jorginho é muito bom jogador, vai sobrar com certeza no futebol brasileiro, mas no momento é Caicedo. Então, com a vitória do Caicedo, o Chelsea assume a liderança do placar, de 4-3. E agora nós vamos para a disputa que eu acredito que seja a mais interessante, né? Que é o armador, camisa 10 das duas equipes, que é o Arrascaeta e Palmer. Palmer que essa temporada fez 15 gols, 12 assistências, números até bons para o meia, né? Mas muito fraco em comparação à temporada passada que ele teve, que foi absurdo. E só contando esse ano, ele teve 3 gols e 3 assistências, né? Ficou devendo. E o Arrascaeta esse ano é o artilheiro do Brasileirão, tem feito 13 gols em todos os campeonatos e vem jogando bem. Inclusive fez o gol na estreia do Flamengo, né, contra o Esperança. E pra tu, Eduardo, qual dos dois? Apesar do Arrascaeta estar vivendo um bom momento, eu vou no Palmer, porque eu acho o mais jogador. O Palmer já teve na disputa de melhores do mundo, coisa que o Arrascaeta nunca vai estar. Então eu vou de Palmer. Por clubismo. Eu vou de Arrascaeta, porque é uma briga difícil, diferente, porque o Palmer ele chegou no Chelsea comendo a bola, mas se a gente for pegar a história, não tem comparação. Arrascaeta, né? O que o Palmer já ganhou. E se for comparar momento, também é Arrascaeta, né? Vive uma fase artilheira. O Palmer vem abaixo, né, em relação ao que ele já apresentou no Chelsea. Ele ainda é o craque do time, ele pode sim resolver a partida a qualquer momento, mas o momento para mim é o Arrascaeta, né? Tem sido um grande destaque desse time do Flamengo, tem jogado ali mais próximo do gol. E é o Arrasca, não é só porque é meu ídolo, não é só porque é o melhor camisa 10 do futebol brasileiro, sul-americano e mundial, mas é porque realmente o momento dele é melhor que o momento do Paulo. Arrascaeta é o jogador a ser comparado aí com todos os melhores camisa 10 do Brasil, geralmente são comparados com Arrascaeta, já faz muito tempo. Nunca deixou de ser referência. E assim, a magia ali me encanta, né? Não tem como a Arrascaeta vai ganhar esse disputa aí. O Palmeiras pode ter muita história pela frente.
Mas o Arrascaeta faz o jogo parecer mágico mesmo, né? Ele pode estar subido, mas você não pode tirar o Arrascaeta no pior jogo dele, sabe? Ele pode achar alguma coisa e fica Arrascaeta. Então, com a pontuação do Arrascaeta, o jogo volta a ficar empatado, está 4. E agora nós vamos para a disputa dos pontas rabiscantes, né? Dois jogadores muito velozes, canhoto, e sempre joga na ponta direita, né, na perna contrária, e que ultimamente vem jogando muito bem, né? Que o caso do Chelsea é o Pedro Neto, e do Flamengo seria o Luiz Araújo. E para você, André, qual dos dois? O nosso David Beckham da Gávea, muito bom jogador, sempre contribui com chute de fora da área, que é uma deficiência do Flamengo. Sempre entrega gols, mas muito inconstante. Não vai dar pra ele. É Pedro Neto, né? Vou de Pedro Neto. Sou fã do Luiz Araújo, gosto muito do futebol dele, mas a regularidade do Pedro Neto, tanto no Chelsea como na seleção portuguesa, né, que eu acho que foi titular na última partida aí na Nations, coloca ele à frente nessa briga. O Luiz Araújo, inclusive, ele tem a fama de ser melhor entrando no segundo tempo. É um cavalo de raça, né? É um jogador que eu gosto muito, mas essa briga eu não Pedro Neto. São jogadores com característica parecida, né? Canhoto, joga nas duas pontas, mas o Pedro Neto é mais jogador, está vindo numa fase até boa aí, sendo titular na seleção portuguesa, foi titular na Nations, né? Campeão. Então, eu vou de Pedro Neto. Então, com a vitória do Pedro Neto, Chelsea passa à frente, no placar de 5-4, né? E agora nós vamos na disputa dos pontas improvisados, né? Onde temos o Noni Madueke, ponta inglês, que chegou, não tem muito tempo no Chelsea, né? E não é titular contestado. Enquanto no Flamengo nós temos o Gerson, né? Que é o capitão do Flamengo, tem jogado muito bem e que infelizmente, né, após o Mundial vai se transferir para o Zenit. E para tu, Eduardo, qual dos dois? Meu voto é Gerson. Gerson que é um jogador muito bom no futebol brasileiro, com convocação constante para a seleção, merecidamente, porque joga muito. E indo para o Zenit, se eu fosse o Ancelotti, não desistiria dele não. Tipo, se ele estiver jogando futebol bom, continuar a chamar ele, porque é um jogador que agrega muito para a seleção brasileira. E o Madueke já teve passagem, não sei se ele está sendo ainda convocado, mas já teve passagem pela seleção. Pela seleção de base já teve. Pela principal também. Mas mesmo assim, contestado, né? O Chelsea busca ponta ainda no mercado, a posição para o lugar dele. Então eu vou de Gerson. É o vácuo, né? Correndo, estou bem chateado com ele, por conta dessa provável transferência aí para o Zenit. Mas ele é mais jogador do que o Madueke. O Madueke, para ser bem sério, eu conheço muito o futebol dele, mas se ele fosse bom, o Chelsea não estava procurando outro lugar dele. Ele também é posição diferente, né? E o Gerson também, jogador de seleção brasileira. O Gerson acho que faria bem também a ponta esquerda, mas não é a melhor posição dele. Mas é mais jogador do que o Madueke. Inclusive, a valência do Gerson é você não saber muito bem onde colocar e ao mesmo tempo poder colocar em qualquer lugar. Comparar com qualquer lugar do meio campo, o de Gerson é muito versátil. E constante, né? Não cai. Bem regular. E é o capitão do Mengu, né? Gerson. Então, com a vitória do Gerson, a disputa voltou a ficar empatada. E agora para a decisão, né, dos jogadores de linha, vamos falar de dois jogadores que estão bem abaixo, né? Pedro ainda está devendo, fez os seus golzinhos, mas não está vivendo aquele Pedro que a gente aprendeu a amar, né? Admirar ver jogar bola, que até na seleção, qualquer torcedor de qualquer time pede ele na seleção, né? Enquanto no Chelsea nós temos o contestável Nicolas Jackson, que é inclusive alvo de memes da torcida do Chelsea, porque é um jogador que perde muitos gols e não é um dos melhores atacantes, né? Apesar de que até o Chelsea contratou o Delap, mas ainda assim continua na titularidade. E para você, André, qual dos dois? O Pedro, o problema dele é lesão, né? Mas é Pedro. Pedro, tecnicamente,
sabe praticar o futebol, né? Então, é Pedro. É o queixo curto, né? Não tem jeito. Mesmo não vivendo a melhor fase dele, está se readaptando aí depois da lesão. Mas é o grande camisa nova do futebol brasileiro. A bola dentro da área com ele não tem para ninguém. Confio muito no poder de decisão dele. E o Nicolas Jackson é um bom jogador, pode surpreender, mas nada além disso. Então, Pedro. Essa disputa hoje ela é por baixo. Nenhum dos dois está no nível bom. O Jackson, quando chegou no Chelsea, chegou bem. Vinha numa temporada boa no Vila Real, chegou jogando bem e tudo, mas agora está muito mal. Como o Paulo falou, que está sendo uma aula de meme aí, constantemente, por erro. E o Pedro voltou de lesão, não voltou muito bem. Mas no nível técnico, eu acho que os dois estão na melhor forma ali. O Pedro é o melhor, o jogador que é para ser convocado para a seleção brasileira. De camisa 9 mesmo, 9 pivô, no Brasil só está tendo ele assim, de destaque. Então, vou de Pedro. Vamos falar de nível técnico. Então, com a vitória do Pedro, o Flamengo ganhou a disputa, né, de 6-5 dos jogadores. E agora na última nós vamos dos técnicos, né? Enzo Maresca, que iniciou a carreira como auxiliar do Guardiola. E o primeiro clube dele foi recente pelo Leicester, onde ele ganhou a segunda divisão na primeira temporada. E logo após isso foi contratado pelo Chelsea, onde na sua primeira temporada botou o Chelsea novamente na Liga dos Campeões. E também foi campeão da Conference League. Enquanto Felipe Luiz não tem ainda um ano, né, como treinador do Flamengo, mas ainda assim já adquiriu mais títulos do que derrotas, né, onde conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa e o Carioca, e também tem feito um trabalho muito bom pelo Flamengo. E para tu, Eduardo, qual dos dois? Dois trabalhos novos, né? O Maresca no Chelsea chegou organizando, né, porque o Chelsea estava uma bagunça. E ele chegou organizando o clube, já conquistando o título, 4º lugar na Premier League, né? Temporada muito boa, temporada muito difícil, ele já conseguiu ser o 4º lugar. E o Felipe Luiz no Flamengo também chegou bem. E tudo bem que o Flamengo já tem um estilo ali, né? De outros treinadores, mas ele chegou e encaixou ali as ideias dele com o jogador, tem muita confiança na torcida aí. Então eu vou de Felipe Luiz pelas conquistas e treinador muito promissor aí no futuro. Eu vou de Filipinho também, o trabalho dele começou aí meteórico. Eu vejo muito mérito dele nesse momento do Flamengo, porque outros grandes treinadores passaram pelo Flamengo com um grande elenco, com essa estrutura, e não conseguiu fazer o Flamengo jogar. E o Felipe Luiz sempre foi identificado com a torcida, talvez isso também ajude. Mas tem feito um trabalho diferente, né? O Flamengo tem uma identidade, é um time que não abdica da forma de jogar, seja ganhando, seja perdendo, ele joga daquele jeito, seja jogando bem ou jogando mal, joga daquele jeito também. E eu acho que ele tem uma carreira aí brilhante pela frente, vai chegar aí na Europa, vai chegar na seleção brasileira, eu espero que não, eu quero que ele fique no Flamengo aí por muito tempo. Maresca também tem muito ao que crescer, tem muito potencial. São dois técnicos jovens, assim, de uma escola parecida, né? O Flamengo às vezes joga parecido com o Chelsea, daí vice-versa. Mas é Felipe Luiz. Os dois técnicos são muito bons, novos, os times se comportam de maneira parecida em alguns momentos do jogo. Eu conheço mais o Felipe, vou votar no Felipe Luiz e acho que vale destacar também o envolvimento que ele tem com o jogo. Paixão dele. Mas nem tanto pelo aspecto romântico assim, mas o estilo de jogo o envolvimento é tão profundo que ele acha soluções muito particulares assim. Você vê que é o Felipe Luiz fazendo algo naquele jogo, naquele contexto, e aí em outro contexto tem outra coisa do Felipe. É muito autoral. Isso, muito autoral. E é difícil ver esse nível de entrega, assim. Ainda mais envolvendo tanto dinheiro, e, enfim, um monte de Felipe Luiz. E isso aumenta, eu acho, aumenta a relação que o torcedor tem com o time, né? E do próprio treinador com o time, vira uma coisa que vai se retroalimentando.
espero que ele fique muito tempo aí no Flamengo, vou de Felipe. Então, com a vitória do Filipe Luiz, o Flamengo ganhou a disputa do X1, né? Por 7-5. Ganhar um jogo por mim, espero. E você, quanto que acha que vai ficar o placar? Qual é o seu palpite? Acho que vai ficar 2-1 e um gol do Arrascaeta. Pro Flamengo. Eu tô confiante no Flamengo, acho que ele vai surpreender, então meu placar é 0-0. Eu acho que o Chelsea e o Flamengo vão ser penalizados pela, às vezes, ter aquele estilo de jogo mais burocrático, de segurar a bola e se preocupar mais em não levar gol do que fazer gol. Que às vezes ficar com a posse de bola demais, deixa esse jogo travado entre os dois, né? Eu acho que os dois times vão pagar por isso e o jogo vai ficar 0-0. Eu acho que o jogo vai ser 2-1 Chelsea. O Rony falou que é 0-0, mas na cabeça dele eu sei que é 4-0 Flamengo. É isso aí. Você coloca aí nos comentários o placar que você acha que vai ser, viu? E é isso aí. Se inscreva no canal, viu? Comente aí, acompanhe. E também ative o sininho para os próximos vídeos, viu? Tamo junto. Deixa o like. Até mais.